Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a prestação de conta do terceiro quadrimestre de setembro a dezembro de 2016, conforme o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2000. Quero agradecer a presença aqui dos secretários municipais, Sandra Bedanur, secretário de Indústria e Comércio, o senhor Celso Góes, secretário executivo do município, também parabenizar a presença da senhora Patrícia Grisardi Ribas, contadora municipal, da Clarileida Alpozo, contadora municipal, também do seu filho Gabriel, do Valdinei de Matos, nosso tesoureiro municipal, a Liane Maria Mendes, nossa controle interno aqui da Prefeitura Municipal, os vereadores Danilo Dominico, do PSD, membro da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa, a vereadora Terezinha Daiprai, a nossa amiga Cristiane Weiner, da PP Sindicato, e as demais pessoas que nos acompanham nessa noite de hoje. Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, damos em aberto essa audiência pública para apresentação da avaliação por parte do Executivo Municipal em cumprimento das metas fiscais do quadrimestre. Convidamos o senhor secretário de Finanças do município de Guarapuava, o senhor Diocésar Costa de Souza, representando o chefe do Poder do Executivo Municipal, para realizar a devida apresentação. Antes, porém, comunicamos aos senhores e senhoras vereadores dessa casa e demais pessoas que, após a apresentação, poderão encaminhar a essa mesa perguntas para o secretário. Com a palavra, o senhor Diocésar, secretário de Finanças do município de Guarapuava. Senhor presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Poder Legislativo de Guarapuava, vereador Germano Toledo Alves, também o vereador Danilo Dominico, que compõe a presente comissão, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores secretários municipais, senhoras e senhores, demais autoridades presentes. A revista Exame, senhor presidente, publicou uma matéria dizendo que, segundo o FMI, o Brasil vive a pior crise desde o ano de 1980, ou seja, uma crise maior nos últimos 35 anos. E esse período, senhor presidente, é o período de maior retração da economia nacional, segundo essa revista. A reportagem dessa revista, senhor presidente, afirma que, abre aspas, uma combinação de fragilidades macroeconômicas decorrentes do lento ajuste interno, um escândalo de grande alcance envolvendo funcionários do governo e de empresas, e problemas políticos têm paralisado investimentos e dominado as perspectivas econômicas. Fecha aspas. Nesse aspecto, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é inquestionável a atual oscilação dos juros que nós vemos no nosso país e ainda o crescimento significativo das despesas, as quais nós entendemos serem essenciais às famílias brasileiras. Para se ter uma ideia, senhor presidente, no ano de 2016, no nosso país, os combustíveis tiveram um aumento médio de 9,77%. A energia elétrica no nosso país, em média, teve uma oscilação crescente em torno de 23,40%. A água teve uma oscilação de 10,48%. A cesta básica, ela teve um crescimento significativo em torno de 13,15%. As manchetes, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, trazem continuamente notícias de que os nossos estados brasileiros estão em condições precárias financeiramente, sem condições de honrar os seus compromissos, parcelando inclusive o salário dos seus servidores. E é nesse cenário, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, conturbado e desafiador, que o município de Guarapuava teve e está tendo que administrar os seus recursos financeiros. A administração municipal tem procurado honrar com todos os seus compromissos assumidos. Tanto é que, no ano de 2016, a folha de pagamento dos servidores municipais foi paga rigorosamente em dia. Não houve também, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, atraso deliberado com fornecedores, e muito menos o município deixou de concluir as obras que estavam programadas para serem também inauguradas ainda no ano de 2016.
Isso demonstra, senhor presidente, comprometimento e responsabilidade com a gestão dos recursos públicos. Porém, é necessário frisar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que se a economia nacional não reagir, gerando mais riquezas, haverá a necessidade de se tomar ações mais enérgicas para se deixar em equilíbrio as contas públicas. Isso não quer dizer que deixaremos de efetuar novos investimentos ou paralisaremos aqueles em curso, mas apenas priorizaremos os cortes no custeio da máquina pública. Pelos números que serão apresentados, senhor presidente, teremos uma noção clara, uma noção mais precisa da atual situação financeira do município de Guarapuava. Quero lembrar também, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que essa apresentação já está disponível para consulta popular no sítio eletrônico do município de Guarapuava, o qual seja www.guarapuava.pr.gov.br. Quando fazia menção de valores e de coeficientes, senhor presidente, senhoras e senhores, não podemos deixar de levar em consideração os índices que hoje o nosso país está contemplando. Vivemos um momento em que o INPC, o IPCA e a Selic estão em torno de 10% a 11%, tiveram essa oscilação em 2015 e 2016. Porém, o que nos chama mais atenção nesse período é que a taxa Selic, cobrada pelo governo federal, hoje está atingindo aproximadamente 14,2%. No ano passado, já 2015, e no ano passado, 2016, esse patamar já estava em torno de 14%. Valores esses consideráveis que nós não podemos deixar de levar em consideração, sim, quando analisamos a economia do nosso país e também do nosso município. A evolução do PIB do nosso país, no ano de 2015 e 2016, foi negativa. No ano de 2015 foi menos 3,8% e no ano de 2016, menos 3,3%. A projeção de especialistas, senhor presidente e senhoras e senhores vereadores, é de que nesse ano de 2017 o nosso produto interno bruto suba apenas 0,5%. São previsões que nós precisamos levar em consideração para bem gerir também os recursos do nosso município, já que somos uma administração pública. Na realidade, quando o poder público e o poder executivo vêm a essa casa, procura mostrar e demonstrar quais são as metas fiscais que nós, nesse último ano, precisamos e administramos de maneira a contentar a toda a população e também a gestão como um todo. Quando falamos de valores que a administração, de modo antecipado, já fixou na LDO, não podemos deixar de levar em consideração as metas das receitas, também as metas das despesas durante o exercício financeiro, as metas para o resultado primário, nominal, metas para a dívida fundada, entre outros aspectos que nessa apresentação de contas levaremos em consideração. E o que a gestão fiscal pressupõe, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores? É como diz o artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gestão fiscal pressupõe ações planejadas, que previnem riscos e corrigem desvios capazes de alterar o equilíbrio das contas públicas. E quando nós nos deparamos com taxas de juros que oscilam significativamente na nossa economia, o risco nas contas públicas existe e é sobre esse risco que nós precisamos tomar medidas e ações para que desequilíbrios não ocorram e não aconteçam. Por isso, senhor presidente, eu trouxe alguns valores aqui, mais especificamente do terceiro quadrimestre, ao qual nós, nessa data, prestamos conta à população e também a essa Casa de Leis, começando pela evolução do ICMS, um dos principais impostos que o município recebe de transferências do Estado do Paraná. O que se percebe, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é que no ano de 2015, no mês de setembro, nós tivemos um repasse muito mais significativo do que no ano de 2016, nesse mesmo período. Se compararmos o ano de 2015, no mês de outubro, também o repasse de 2015 foi maior. No mês de novembro, uma pequena melhora, e no mês de dezembro, o município também recebeu repasses menores do que
se fôssemos analisar neste mesmo período no ano de 2015. Se fizermos uma análise dessa transferência, desse imposto do ICMS, analisando o ano de 2015 e 2016, percebe-se que no ano de 2015 o município recebeu mais de 22 milhões. E no ano de 2016, apenas 19.828.000. O que dá, senhor presidente, uma evolução negativa de mais de 10% de falta de repasses só do ICMS. Isso são valores nominais. Volto a insistir que nós não podemos esquecer que vivemos num período em que hoje a taxa Selic no nosso país gira em torno de 14% ao ano. Então, além de nós, no ano de 2016, recebemos menos recursos que o ano de 2015, ainda precisamos administrar em cima de um índice inflacionário significativo. Outro imposto significativo e outra transferência que nós recebemos também do Estado do Paraná é o IPVA. O que nós percebemos e demonstramos nessa prestação de contas é que no ano de 2015, o valor recebido de IPVA superou R$2.700.000. E nesse ano de 2016, ele passou apenas de R$2.550.000, o que dá um percentual em torno de 6% mais ou menos, dá 5,98%, senhor presidente, a evolução negativa também do IPVA. Então, além de nós recebermos menos desse imposto também referente a transferências, percebe-se também a evolução e a necessidade de nós bem administrarmos os recursos pelos índices inflacionários que vivenciamos. As receitas próprias do município, as principais, que são o IPTU, ITBI e também o ISS, tiveram evoluções. No ano de 2015, em relação ao ano de 2016, nós tivemos uma evolução positiva de 697.000. Mas quero lembrar o senhor, presidente, que o município tomou ações de fazer o Prefig dentro desse ano ainda, e isso fez com que, de certa forma, uma pequena evolução nós tivéssemos no IPTU. No ITBI, nós tivemos uma evolução, infelizmente, negativa, se comparados ao mesmo período do ano de 2015. Isso resulta dizer que talvez ocorreram menos comercializações de imóveis dentro do nosso município. De ISS, nós tivemos uma evolução positiva, mas foram ações que o município tomou no ano de 2016, quando teve a implantação da nota fiscal eletrônica. Acredito que isso seja um reflexo também significativo da maior capacidade operacional do município e também fiscalização. O próximo recurso financeiro, senhor presidente, ele é interessante porque nós, no município de Guarapuava, fomos contemplados com recursos de repatriação. Acredito que seja de conhecimento geral que a União determinou, através de uma lei, que aqueles que tivessem recursos fora poderiam repatriá-lo, trazê-lo de novo para o nosso país, mas pagando um determinado valor, juro e multa também. E aqui eu fiz uma simulação, senhor presidente, uma demonstração desse recurso sem a repatriação. Então, o que a gente percebe é que no ano de 2015, o município recebeu 18.181.000. E no ano de 2016, se não tivéssemos o recurso de repatriação, daria em torno de 19.617.000. Porém, com a repatriação, e na realidade nós recebemos 2 repasses desse recurso, que foram significativos para a conclusão do ano de 2016, a gente percebe que esse valor de 19 milhões do ano passado, ele pulou para 25.962.000. Valor esse significativo e que foi de grande valia para encerramento das contas do ano de 2016. Queria destacar também, senhor presidente, senhoras e senhores, a evolução que nós tivemos do Fundeb no ano de 2015. Esse é um outro imposto, é uma outra transferência que no ano de 2015 o valor foi superior ao que nós recebemos no quadrimestre do ano de 2016. Então, demonstra uma evolução também nesse sentido que o município, de certa forma, teve que bem gerir os seus recursos mais esse ano do que no ano de 2015, no ano de 2016. Desses recursos no quadrimestre que nós recebemos do Fundeb, grande parte nós já direcionamos
e como diz a legislação, determina, no mínimo 60% para investimento na área de educação, mas para pagamento de salários e encargos dos profissionais da área do magistério. E aqui a gente percebe, senhor presidente, que o município está atingindo, em linhas gerais, quase 90% desses recursos administrados no ano de 2016. No mês de setembro, o município investiu mais do que recebeu. No mês de outubro, também teve uma evolução para 91,57%. O que nos chama a atenção é que no mês de dezembro, o que nós tivemos que, de certa forma, canalizar foi apenas 2.620.000. Os valores restantes, nós tivemos que solicitar o aporte do município. Esses recursos que pagaram a folha de pagamento dos profissionais da área de magistério foram tirados da área de recursos livres do município. Por isso que era o que nós tínhamos disponível financeiramente nesta conta do Fundeb, na fonte específica para pagamento de salários e encargos. Por isso nos chama a atenção que no mês de dezembro, exatamente no mês de pagamento também de uma parcela do 13º, o valor contabilizado foi a menor. Mas para ajustes, até porque não havia mais valor financeiro nessa conta disponível para pagamento desse compromisso com esses profissionais da área do magistério. Quanto às receitas do terceiro quadrimestre do município, eu procurei elencar as principais. De IPTU, o município arrecadou mais de 2 milhões, imposto de renda sobre serviços, mais de 4 milhões, o FPM, que é um valor significativo, o município recebeu nesse quadrimestre 25.962.000, repasses do SUS para a área da saúde, mais de 9 milhões e 400, o valor do ICMS, como já foi destacado, em torno de 19 milhões, o IPVA, 2 milhões 550, os recursos do Fundeb, valor superior a 18 milhões, as receitas de capital, mais de 13 milhões, e o ITBI e o ISS, mais de 10 milhões 929 mil. Restou agora ainda uma contabilização de 12 milhões 229 mil de receitas diversas que compõem todo este gráfico de receitas do quadrimestre do município de Guarapuava. E o que compõe, em linhas gerais, aquelas receitas diversas? Em grande parte, senhor presidente, são valores destinados, recebidos de contribuição de melhoria, da taxa de iluminação pública, valor superior a 3 milhões, rendimentos de aplicação financeira, tanto das fontes de recurso livre como recursos vinculados, receitas diversas, repasses do Fundo Nacional de Assistência Social, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, demais convênios, juros, multas e outras receitas, é o que compõe esse valor de receitas diversas superior a 12 milhões de reais. Quero destacar, senhor presidente, também a evolução que o município teve nesse quadrimestre, fazendo um comparativo entre os valores arrecadados e efetivamente pagos. No mês de setembro, o município arrecadou 27 milhões e gastou um pouquinho mais, gastou 27.989. No mês de outubro, já tivemos um superávit, em torno de 4 milhões e meio. Mês de novembro, também o município teve um superávit, em torno de 1.848.000. No mês de dezembro, também um superávit significativo, superior a 7 milhões de reais. Queria destacar novamente o porquê desse valor, e a gente percebe que o resultado superavitário nesse quadrimestre foi superior a 13 milhões de reais. E esses recursos, senhor presidente, são oriundos de receitas extras que o município de Guarapuava, nesse último quadrimestre, foi contemplado. Na realidade, o município de recursos livres e vinculados arrecadou nesse quadrimestre 107 milhões, e de receitas de capital 13 milhões. Porém, nós tivemos receitas extras nesse quadrimestre. E eu quero destacar aqui uma licitação que foi feita entre os bancos para poder gerar e administrar a folha de pagamento dos servidores, valor esse que resultou numa receita superior a 5 milhões de reais para o município. Foi uma excelente negociação para nós, em que o banco fez esse aporte de recursos financeiros, ajudando também a equilibrar as contas públicas de final do ano. Os recursos de repatriação que nós recebemos, senhor presidente, ali eu destaco, inclusive, que é o valor bruto. Desse valor tem que ser deduzido 20% que foi canalizado, seria canalizado e foi canalizado para o Fundeb. Desse valor nós recebemos 3.646.000.
E de juros e multas, também de valor de repatriação, mais de 4.200.000. Também valor bruto, devendo, para fazer a análise correta, ser deduzidos 20% desse valor que foram canalizados para o Fundeb. No ano de 2016, ainda no mês de dezembro, nós fizemos um prefig e arrecadamos também com essa metodologia para parcelamento de dívidas, mais de R$1.200.000. A soma dessas receitas extras superou 14 milhões de reais, o que ajudou sobremaneira o município de Guarapuava fechar com equilíbrio as suas contas no final do ano de 2016. Então, somando o item 1, que são as receitas arrecadadas, mais essas receitas extras, perfaz o montante de R$134.551.000 arrecadados nesse terceiro quadrimestre do ano de 2016. Mas é necessário nós deixarmos mais analítica essa nossa análise. Até porque se o município arrecadou 134 milhões, e se ele pagou 121 milhões, não podemos esquecer dos repasses financeiros também que o município fez, primeiramente aqui para esta Casa de Leis, o Poder Legislativo, que foi superior a 4.300.000, também para suas administrações indiretas, como é o caso da Fundação Proteger, um valor superior a 2.200.000, para o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, um valor superior a R$175 mil, para o Instituto de Previdência, um valor superior a R$2.400.000, o que gerou um superávit líquido financeiro de R$4.244.000 neste quadrimestre do ano de 2016. Seria interessante para nós sabermos como foi o fechamento das contas, então, do município no ano como um todo. E é o que a próxima projeção vai demonstrar para nós, nessa mesma análise. No ano de 2016, o município arrecadou 370.154.000. E de despesas pagas foram 326 milhões. Os repasses para o Poder Legislativo, esses repasses são repasses líquidos, já descontando aquilo que o Poder Legislativo devolveu ao município, que foi um valor superior a R$2 milhões. Então, o repasse líquido para o Poder Legislativo foi de 10.277.000. Para a Fundação Proteger, esse valor superou 5,5 milhões. Para o Funrebom, mais de 637 mil reais. O Instituto de Previdência, mais de 3,5 milhões, o que gerou um superávit ainda do município de 23 milhões de reais. Não podemos esquecer que esse superávit é um superávit geral. São recursos livres e recursos também vinculados que o município de Guarapuava administrou durante o exercício financeiro de 2016. O que nos chama a atenção, e eu vejo que é interessante nós demonstrarmos, é o resultado primário do município. E o resultado primário é o que o município tem arrecadado, menos aquilo que ele tem se comprometido. Ou seja, é quanto o governo federal, estadual e os municípios conseguem economizar após o pagamento das suas despesas, porém sem considerar os gastos com os juros da dívida. E aí, o município de Guarapuava, nesse ano de 2016, de janeiro a dezembro de 2016, teve uma arrecadação de 361 milhões de reais e uma despesa de 355. Aqui, senhor presidente, eu faço uma menção, porque como a gente percebe lá no alto está escrito o resultado primário, mas é consolidado. Esse é o valor do município, mais os fundos e fundações. Então, o resultado primário do município foi superior a 6 milhões de reais. O que para nós, como na área técnica, percebemos é um resultado ainda pouco expressivo. Ele poderia ser melhor, e esse resultado pouco expressivo nós entendemos que é reflexo exatamente da economia em retração do nosso município. Então, isso é um indicador, é um sinalizador que nós precisamos tomar ações, medidas, para que esse resultado primário, no ano de 2017, seja superior a esse montante. Porque, se formos fazer uma análise, dá em torno de 1,7% sobre o valor total das receitas. É um valor ainda baixo, podemos dizer assim, em relação ao que o município tem de comprometimentos para atendimento na área de saúde, educação, entre outros segmentos. Interessante também nós demonstrarmos, senhor presidente, o valor da dívida fundada do município de Guarapuava. Hoje esse valor supera 35 milhões de reais. E
do que o município deve, para quem o município deve. Recursos para o Paraná Cidade, em torno de 24 milhões de reais. Nós temos um parcelamento de R$1.148.000 junto ao INSS. Temos dívidas de precatórios trabalhistas, antigos já, superior a R$400 mil. Temos um financiamento do aterro sanitário, gira em torno de R$641 mil. Um financiamento junto ao Banco do Brasil, e discutindo, esse financiamento está sendo discutido junto à União, até porque nós não entendemos que devemos esse recurso, e até porque os juros foram calculados de forma equivocada, mas ainda não saiu a sentença final, então nós só contemplamos esse valor pelo fato de estar sendo discutido judicialmente. E ainda tem um valor de R$1.626.000, que é um financiamento junto ao BRDE de Provias. Se formos fazer uma análise, R$35 milhões dá praticamente um mês de arrecadação do município, um mês e pouquinho. Fazendo essa analogia, percebemos que o município de Guarapuava tem uma dívida de longo prazo perfeitamente administrável. O próximo tópico que eu gostaria de comentar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, são as despesas por secretarias executadas durante esse quadrimestre de setembro a dezembro do ano de 2016. As principais que merecem destaque: Secretaria de Educação e Cultura, com um valor superior a 39 milhões, a Secretaria de Saúde, com um valor superior a 34 milhões, e a Secretaria de Obras, com um valor superior a 22 milhões. As demais secretarias atendem seus objetivos pelos recursos canalizados e até pelo fato de que cada uma delas tem a sua finalidade específica. E eu quero chamar a atenção, só, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que esse valor foi calculado sobre o valor total da despesa durante o quadrimestre. E os índices que nós vamos apresentar depois a seguir, índice de educação e saúde, eles são calculados em cima da receita. Então, a metodologia que nós usamos é só para termos uma ideia de quanto do valor total das despesas cada uma das secretarias está, de certa forma, usufruindo. Percebe-se também ali, em destaque na Secretaria de Saúde, um repasse para o SISGAP, no valor de R$2,5 milhões. E esses repasses foram efetuados no mês de setembro, 650 mil, outubro, novembro, e no mês de dezembro, R$550 mil, o que perfaz um montante de R$2,5 milhões neste quadrimestre, terceiro quadrimestre do ano de 2016, de repasses para o SISGAP. Quero destacar também, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que o terceiro quadrimestre do ano de 2016, o município fechou com esses valores, esses percentuais. O valor da receita corrente líquida superou a R$345 milhões. E o valor calculado sobre a despesa com o pessoal atingiu o coeficiente de 50,07%. Isso significa que metade desses recursos financeiros nós, então, gastamos com salários e encargos sociais. Uma analogia rápida, então, seria metade daqui, tudo que o município tem arrecadado de receitas correntes, tem sido canalizado, direcionado para pagamento dos seus funcionários. Na área de educação, a emenda constitucional determina que o município invista no mínimo 25% e para a área de educação, e o município atingiu o coeficiente de 26,75%. Na área da saúde, o investimento mínimo seria de 15%, o município superou isso e está atingindo um percentual de 27,07%. Quero destacar, senhor presidente, o Instituto de Previdência, a questão da gestão, a questão dos recursos financeiros que o Instituto de Previdência hoje tem para a gestão. Nesse terceiro quadrimestre, as receitas do Instituto de Previdência superaram 78 milhões e as despesas 14 milhões, o que gerou um superávit financeiro superior a 64 milhões de reais. De janeiro a dezembro, o Instituto de Previdência pagou mais de 13 milhões de reais de aposentadorias e também de pensões. Gastou em torno de 257 mil reais em despesas administrativas, como pagamento de aluguel, luz, água, telefone, entre outras despesas necessárias ao bom andamento do Instituto, o que prefaz uma despesa superior a 14 milhões de reais. Queria destacar, senhor presidente, que o Instituto de Previdência, neste ano de 2016, ele teve
novas aposentadorias e novas concessões para pensionistas, né? Fazendo um total de 106 novos processos, tanto de aposentados quanto de pensionistas. E hoje o Instituto de Previdência possui o pagamento de 552 processos de aposentadorias e aqui, isso é o valor no ano, e aqui o valor total, né? Então, desse montante, nós temos de aposentados e pensionistas que o Instituto de Previdência paga aos ex-funcionários e pensionistas do município de Guarapuava. Quero findar minha apresentação, senhor presidente, né, falando também do saldo financeiro hoje que o Instituto de Previdência possui para a sua gestão. São valores que a disponibilidade do banco gira em torno de R$ 2.900, mas de investimentos, são recursos financeiros aplicados, superior a R$ 270 milhões de reais. Importante dizer, senhor presidente, que o cálculo atuarial hoje do Instituto de Previdência demonstra que para os próximos 30 anos existe a possibilidade, então, do Instituto de Previdência estar honrando com os compromissos assumidos tanto quanto para pensionista quanto para os aposentados. Então, fim da minha apresentação, senhor presidente, me colocando à disposição para questionamentos e coloco também, desde já, toda a nossa secretaria para qualquer eventual questionamento que, porventura, nós não tenhamos respostas aqui agora, mas poderemos fornecer com brevidade, e tanto para essa Casa de Leis ou para qualquer um dos interessados que assim desejar. Muito obrigado. Agradeço a presença da secretária de Administração, Denise Turco, senhor Marcelo Dallagnol. Pergunto aos presentes se alguém tem um questionamento a fazer. Professora Terezinha. Eu pergunto ao secretário se o senhor pode explanar a questão da dívida com o Paraná Cidade. Você tem como especificar? O valor da dívida que o município tem junto ao Paraná Cidade, né, conforme demonstrado ali na nossa transparência, ela é de, deixa eu achar aqui a transparência aqui, R$24.434.000, né? Desses valores, vereador, foram tomados para financiamento principalmente de infraestrutura, como asfalto também, né, principalmente, e ainda temos alguns financiamentos em andamento. Então, quando a administração, no ano de 2013, assumiu, nós tínhamos ainda um contrato em torno de 10 milhões e meio que estava ainda sendo executado. Então, uma parcela desses recursos financeiros foram já contratados pela administração anterior, e aí nós apenas recebemos alguns repasses no ano de 2013. Mas o município também fez novas operações de crédito. Mas todas essas operações de crédito são para infraestrutura e especificamente mais para asfalto e melhoria de vias públicas. Ok, obrigada. Cristiane, da PP Sindicato. Você pode falar. Vem aqui, Cris. A gente não fica sozinho aqui. Boa noite a todas e todos. Agradecer mais uma vez ao Dio César pela explanação. A minha pergunta é de acordo com o gasto com pessoal, né, para não passar em branco. Você apresentou um gasto com pessoal de 50,07. E apresentou que a Prefeitura também conseguiu uma arrecadação de superávit primário, que, a princípio, você colocou que, tecnicamente, parece baixa, né? Mas, nos patamares que nós sempre acompanhamos aqui, achamos até interessante, em se tratando de um ano que muitos
reclamaram de problemas de crise econômica. Eu costumo dizer que o nosso dinheiro continuava circulando no município, porque não temos, né, a prerrogativa, principalmente dos trabalhadores locais, de investir seu dinheiro fora daqui. Então, ele circula basicamente no nosso comércio, e isso acaba acontecendo. Então, eu queria que só você explicasse, até porque tem mais pessoas acompanhando, né, pela TV Câmara, essa questão do gasto com o pessoal. Até onde nós podemos ir? Qual é o nosso limite? Ele existe. Baseado nessas projeções do terceiro quadrimestre, a folha vai poder evoluir e vai poder acontecer recomposições salariais ainda no ano de 2017? Baseado nesse dado de 50,07 apresentado? Obrigada. É uma situação, agradeço a pergunta, é uma situação que, na realidade, para nós hoje, de certa forma, nos preocupa também. Primeiro porque vivemos uma situação econômica no nosso país de forma instável. Nós não temos hoje condições de chegar e afirmar categoricamente que a arrecadação do município vai crescer, aumentar de forma significativa, a ponto de trazer um superávit a contento para nós. Tanto é que as projeções que nós fizemos e demonstramos o produto interno bruto na transparência, que no ano de 2017 apenas cresça 0,5%. É um valor pequeno, ínfimo, se formos comparar com outros países que têm crescimento mínimo, médio, em torno de 5% até 7%. E o nosso município está inserido nesse contexto. E aí, quando nós olhamos o que acontece com a questão da despesa com o pessoal, nos preocupa, até porque nós precisamos cada vez mais investir nesses profissionais. Nós temos agora, nesse ano de 2017, a necessidade de melhoria na área, principalmente de educação, e contratação de novos profissionais também nesse sentido. Só que nós precisamos reger o município com muita prudência, muita cautela. Qualquer tipo de oscilação que aconteça nesse momento, para nós será muito complicado, posso dizer até quase que desastroso tentar reverter uma determinada situação. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte, diz que quando você atinge 90% do teu limite, e a Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte, diz que nós podemos gastar 60% da nossa receita corrente líquida com o pessoal, 54% para o Poder Executivo, 6% para o Poder Legislativo. Então, nós, como Poder Executivo, precisamos fazer o cálculo em cima de 54%. Então, quando nós passamos de 90% desse valor de 54%, que é exatamente 50%, né, nesse caso, o Tribunal de Contas já emite um alerta para nós, dizendo o seguinte, olha, município X, você ultrapassou 90% da sua despesa com o pessoal. Tome cuidado, tome ações gerenciais, averigue, aumente sua arrecadação ou corte suas despesas. Chegando no valor de 51,3%, esse é o limite de 95% do valor de 54%, aí já nós temos um complicador, porque o Tribunal de Contas dá um outro alerta para nós, dizendo o seguinte, olha, você já está praticamente extrapolando o seu limite. Então, você não tem mais a possibilidade e condição de contratação e nem de, posso dizer assim, rever possíveis reajustes que a folha de pagamento necessita ou exige. Então, de certa forma, a lei nos veda, nos proíbe algumas coisas. No momento em que nós estamos aqui, vivenciando, é o momento agora de cuidado, de prudência. E os municípios que ultrapassarem 54%, a legislação diz o seguinte, que vocês, municípios, têm que tomar ações de voltar ao seu limite. Então, essa é a capacidade hoje do gestor. Então, a gestão hoje da administração pública ela é bem complicada. Primeiro que nós precisamos arrecadar mais, para nós podermos continuar pagando bem os servidores. Outro problema nosso nos dias de hoje, que a gente percebe, é que os materiais de consumo nosso, como luz, e a gente percebeu, comentei que teve um acréscimo significativo, combustível, entre outros materiais de consumo. E só para nós termos uma ideia, nós consumimos um recurso financeiro bem significativo só para a merenda escolar, entre outros atributos.
Nós gastamos mais de 11 milhões só em transporte escolar dos nossos alunos, para nós termos uma ideia. Então, tudo isso tem que ser colocado numa planilha, tem que ser levado em consideração e ver as evoluções e as oscilações que necessitam de uma gestão. E, nesse caso, entra a folha de pagamento. Metade, praticamente, daquilo que nós arrecadamos, nós pagamos de salários e encargos sociais. Então, qualquer oscilação que a gente dê muito, isso onera significativamente a nossa folha. Já conversávamos com o prefeito, inclusive, e ele tomou algumas medidas esse ano. Inclusive, serão editado agora um decreto no começo do mês de março. Inclusive, a imprensa já tomou conhecimento. Ele também fez uma reunião com os servidores, tentando fazer alguns ajustes também nos próximos 60 dias. Então, essa decisão, inicialmente, foi de rever. Daqui a 60 dias, depois do mês de abril, eu acredito que talvez a nossa economia possa ter um reflexo mais significativo ou positivo, e aí depois a gente vai ter que retomar de novo essas ideologias, esses cálculos. Então, não há como eu responder para você hoje, agora, dizer, olha, vai haver a possibilidade de nós trabalharmos com reajustes, ou afirmar categoricamente, não é possível nós trabalharmos com esses reajustes. Então, eu acredito que nós vamos ter que aguardar a evolução econômica do nosso país, e essa evolução reflete diretamente ao município de Guarapuava, porque nós recebemos repasses do governo federal e do governo estadual, e acima desses repasses que nós daí gerenciamos bem os recursos financeiros. Então, primeiro nós vamos ter que aguardar, provavelmente no finalzinho de abril ou comecinho de maio, eu acredito que nós já temos uma capacidade de chegar e tomarmos uma decisão. É possível rever a folha, acrescermos, diminuirmos, ou quem sabe ainda continuar com esses ajustes. E o prefeito, eu acredito que é de conhecimento generalizado, ele solicitou de cada um dos secretários de todas as pastas a redução de no mínimo 20% dos seus custeios. E essa redução de 20% exatamente é questão de custos mesmo. Então, nós vamos ter que cortar gastos com combustível, nós vamos ter que cortar gastos com material de consumo, possíveis viagens, cursos, aprimoramento do pessoal. Mas são situações hoje que eu vejo que são momentâneas, mas essenciais para que o equilíbrio das contas públicas continue, para que a gente não possa, amanhã ou depois, ver o que aconteceu em outros estados, está acontecendo, esse desequilíbrio, e como eu comentei na abertura, até parcelando o salário dos seus servidores. Acredito que isso nós não podemos deixar que aconteça no nosso município. Então, quem sabe, a gente já está prevendo o pagamento do 13º, com certeza absoluta vai sair. Nós queremos tranquilizar desde já os servidores, mas são ajustes que nós, dentro desse ano de 2017, estamos fazendo. Então, a sua pergunta é muito pertinente, mas eu não tenho condições de afirmar ou me comprometer nesse momento em que vai haver uma revisão ou se não vai haver revisão. Eu acredito que nós vamos ter que aguardar esses próximos 60 dias, o mês de março e abril, para depois, em cima disso, tomarmos novas medidas, novas decisões. Mais alguma pergunta? Eu quero, ainda seguindo esse raciocínio, da questão dos ajustes ou da dificuldade financeira que o município venha enfrentando, fazer um questionamento também, talvez a pergunta não seja tão óbvia, mas acho que a secretária de administração também está aqui, né? Então, na primeira entrevista que o senhor prefeito deu após a sua eleição, ele disse que, devido às dificuldades financeiras, ele estaria se comprometendo mesmo com um possível investimento, no sentido de colocar em funcionamento as creches. Mas isso requer a contratação de mais pessoal. Na sua visão financeira e de administração, enfim, de fazer essa projeção financeira, o senhor acha que vai ser possível honrar esse compromisso? Ou vai ter muita dificuldade? Novamente, uma pergunta muito pertinente, quando trata de dois assuntos que eu vejo que são fundamentais para o nosso município. O primeiro, educação, e outro assunto que é fundamental, chama-se saúde. A administração pública, vereadora, ela visa e ela preza pelo bem-estar da coletividade. É óbvio que nós precisamos seguir
o que a legislação determina, né? Porém, eu vejo que, como são dois segmentos hoje, que o nosso país e o nosso município necessita, eu vejo que há a possibilidade, sim, de nós trabalharmos, mesmo excedendo um pouco os limites, né? Até porque são áreas necessárias ao desenvolvimento, áreas essenciais. Como é que nós queremos uma sociedade hoje bem desenvolvida se nós não investirmos na educação? Como é que nós queremos bons profissionais no nosso futuro se hoje nós não disponibilizamos essa capacidade, essa condição para os jovens, para as nossas crianças? Então, respondendo à sua pergunta, vereador, eu acredito que na nossa visão de gestão, de gerenciamento, de capacitação de pessoal, vai ser possível, sim, nós, nesse ano de 2017, concluirmos e inaugurarmos as creches. E contatarmos esse pessoal que será essencial para que essas creches, né, esse CMEIs, deem continuidade a este ciclo que já existe no nosso município, de bom investimento na área de educação e de saúde também. Então, é algo hoje desafiador para nós. Nos dias de hoje eu digo que a administração pública não é mais para leigos. Hoje nós precisamos ter uma administração pública bem mais capacitada. Os profissionais hoje que gerenciam, que gestionam os recursos públicos, têm que estar muito bem sintonizados com todos os índices que hoje são envolvidos no nosso país. Mas, nesse caso, eu vejo como uma prioridade fundamental a área da saúde e também a área da educação. Então, não quero me comprometer aqui, mas eu tenho certeza absoluta que o prefeito, como pessoa comprometida, sensata, séria e honesta que é, ele vai honrar com o seu compromisso e para que nós possamos fazer com que isso se torne realidade nesse ano de 2017. Esperamos que não haja necessidade, né, de cortes, situações abruptas, mas eu entendo que as prioridades têm que ser atingidas e, como eu comentei, a área de saúde e educação são prioridades fundamentais para o nosso município. Eu acredito que vai, sim, ser realizados e, em breve, quem sabe na próxima prestação de contas, nós já vamos ter até uma data, quem sabe mais definida, e até para a realização de concursos ou o chamamento desse pessoal dessas áreas dos CMEIs. Senhora Cristiane Weiner. Eu posso mais uma pergunta? Eu vou fazer duas já, né, Diocésar, para daí encerrar minha participação. Eu vi que você comentou que no terceiro quadrimestre o ICMS e o IPVA tiveram evoluções negativas. Só para contribuir, isso seria em função de que agora, principalmente o IPVA, ele é cobrado principalmente no primeiro quadrimestre, porque o que a gente percebe hoje na evolução de algumas receitas já do início do ano é que começam a entrar mais recursos em função disso, e no final do ano ele diminui, se isso, né, acaba evoluindo mais no primeiro quadrimestre do que no último. Então isso seria meio que, não normal, mas poderia acontecer porque o parcelamento de IPVA principalmente decorre só do início do ano. Do ICMS, eu gostaria que você pudesse contribuir um pouco também, se é só em função da questão econômica, até porque no final do ano a gente sabe que o povo acaba, né, girando mais dinheiro no comércio, férias, 13º, então o porquê dessa arrecadação um tanto menor. E também que você explicasse a questão do Fundeb, que você colocou que estaria com comprometimento ali, quase beirando 90%, em 86,77%. Mas daí no último mês de dezembro o município aportou recursos do Livre. Se ainda existiam em torno de 13% do próprio recurso, por que o município teve que aportar do Livre? Se esses recursos já estavam previstos para pagamentos de outra despesa, dentro daquilo que a gente chama 60-40, ou não, foi uma opção do município mesmo optar por pagar com recurso livre do município. Obrigada. Ok. Primeiramente, então, me permita começar a explanar sobre o ICMS. O ICMS é um imposto que é canalizado para o nosso município. Então, tudo que nós geramos aqui no nosso município, uma parcela desses valores retorna para nós. 75% de todo o imposto que é arrecadado fica para o Estado do Paraná. 25% é distribuído para os 399 municípios do nosso Estado. E aí o que acontece? É que cada município tem uma determinada participação devido à sua riqueza, que de certa forma ele gera para o Estado. E o que acontece é que
pelo que a gente percebe aqui, é que no município de Guarapuava nós tivemos menos comercialização de mercadorias e gerou, por conseguinte, menos volume de impostos. Isso não foi só no município de Guarapuava. E eu acredito, minha maneira particular de pensar, é que exatamente pelo fato dessa retração da economia que nós estamos vivenciando, fez com que muitos hoje deixassem de comprar, talvez, os seus veículos novos, quem sabe efetuar umas viagens ou compra de qualquer bem ou material de consumo. Exatamente. Muitos talvez optaram, quando receberam recursos financeiros, para pagar suas contas, coisas desse gênero. E um dado interessante que esses dias eu verificava, que 62% das famílias nossas brasileiras estão num nível de endividamento. 62%. Desses 62%, em torno de 40% é o maior valor em cima de cartões de crédito. Então, a gente percebe que hoje a nossa economia já vem num ciclo, e que eu percebo, pela minha capacidade de análise, né, que houve realmente uma retração na economia e, automaticamente, uma retração no consumo. Por isso que o valor do ICMS do município no último quadrimestre ele diminuiu. Então, a tendência, eu vejo, que é fazer com que a economia realmente novamente fomente, para que haja consumo, e havendo consumo, automaticamente, cada uma das partes e cada um dos municípios receba uma parte maior do seu ICMS. É um cálculo um pouco complicado que o ICMS, porque ele envolve vários índices, né? Então, o município de Guarapuava hoje tem procurado fiscalizar as empresas também, até porque nós recebemos recursos financeiros do ICMS pela riqueza que nós geramos. Isso nós não temos a capacidade de bem fiscalizar, é óbvio que nós não temos a capacidade daí depois de verificar se as empresas estão informando a contento os valores. Mas, nesse caso, o ICMS ele diminuiu, eu acredito, exatamente pela retração da economia. O IPVA, 50% do IPVA que nós pagamos nos nossos veículos retorna para o município. Só que no ano de 2015 e no ano de 2016, a primeira parcela do IPVA já vencia no começo do ano. Então, 2015 foi o primeiro ano que o IPVA já se pagava ali no comecinho do ano, janeiro, fevereiro e março. E essa situação do ano de 2016 também foi do mesmo gênero. O que acontece é que, provavelmente, no ano de 2015, talvez tenha ocorrido mais parcelamentos. Mas eu entendo também que, talvez pela questão da economia, muitas pessoas hoje não estão pagando os seus IPVAs em dia, e muitos estão deixando atrasados, inclusive, e é o que é o reflexo que a gente está percebendo, inclusive, para o recebimento desses valores para o município de Guarapuava. Então, eu penso, até via, esses dias eu não lembro exatamente o número de percentual de carros hoje que circulam, mas com seus impostos atrasados. Penso que realmente é um sinalizador de que as pessoas hoje estão deixando de pagar os seus impostos e dando prioridade, claro, para atendimento, quem sabe, emergencial às suas famílias. Quanto ao Fundeb, o município realmente precisou aportar com recursos financeiros do Caixa Livre, porque nós temos, o Fundeb, são duas fontes distintas que nós investimos. Uma para pagamento de salários e encargos sociais e a outra para manutenção. Então, nós tínhamos já praticamente investido a grande parte desses recursos, especificamente para a fonte 102, que é a fonte para investimentos e manutenção. Então, nós tínhamos feito uma projeção no começo do ano e já fizemos os empenhos especificamente para a área de salários e encargos e também já tínhamos comprometido uma parte desse recurso financeiro para a área de manutenção. Por isso que daí chegou no final do ano, nós não podíamos deixar de honrar os compromissos já assumidos e empenhados, por isso que nós pegamos uma parte do recurso do Fundeb e pagamos as manutenções e optamos por pagar, então, os salários com aporte de recurso financeiro livre do município. Mas isso demonstra o quê? Que os recursos que o município recebe do Fundeb, eles são insuficientes para nós hoje pagarmos a folha de pagamento dos profissionais e ainda mantermos todas as escolas em pleno funcionamento. Então, o município precisa pegar uma parte do seu recurso livre e investir para que haja o bom andamento, digamos assim, da Secretaria de Educação. Então, só para nós termos uma metodologia de entendimento também. Isso ainda, só para nós termos um entendimento, que a legislação diz que todos os recursos que a gente administra, advindos de impostos, 25 vão
são canalizados, 25% desses valores são canalizados para a área da educação. Então, mesmo a gente canalizando nessas outras fontes de recurso, ainda faltou para o município esses recursos financeiros. Por isso que nós aportamos ainda mais recursos financeiros livres para a área da educação. Mas vejo que é uma área que necessita cada vez mais de investimentos e, com certeza, no ano de 2017, acontecerá da mesma forma que aconteceu no ano de 2016, um aporte de recursos livres do município para essa área específica que é a Secretaria de Educação. Espero ter respondido a contento os seus questionamentos. Mais alguma pergunta? Quero agradecer a presença de todas as pessoas que nos acompanham, telespectadores da TV Câmara. Então, nada mais, e agradecendo a presença de todos, damos por encerrada essa audiência pública. Muito obrigado.